Algumas famílias se organizam, outras se quebram. E quase nunca isso tem a ver com quem ama mais. Hoje eu quero te explicar por que isso acontece e o que realmente muda em uma família quando o cuidado entra em cena. Eu sou Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, pesquisadora, professora e especialista em gerontologia. E no trabalho com famílias, eu aprendi uma verdade difícil, mas que é importante. O cuidado revela dinâmicas que estavam quietas há muitos anos. E é sobre isso que eu vou te falar hoje. Os motivos quase ocultos das brigas, principalmente entre os irmãos, as expectativas silenciosas e o que faz algumas famílias se unirem enquanto outras se desorganizam completamente. O primeiro ponto sobre os papéis que já existiam antes da demência. Quando uma pessoa idosa adoece, ninguém começa do zero. Cada filho já tem um papel dentro daquela família. Aquele que é mais responsável, aquele que é mais ausente, o conciliador, o que sempre resolve tudo, o que nunca se envolve e assim por diante. Esses papéis não surgem só ali no cuidado. O que acontece é que eles ficam mais visíveis. Outra questão é que em muitas famílias existe um padrão chamado triangulação, que é quando, em vez de conversar diretamente com o pai ou com a mãe ou entre os irmãos, alguém sempre vira esse porta-voz, o resolvedor, o centralizador. É o famoso liga para fulano que ele vai resolver. Pergunta para sua irmã, ela sabe do que está acontecendo. Ou então, vê com ela primeiro. Isso pesa demais em uma pessoa só e pode virar fonte de muita mágoa ao longo do tempo. Além disso, tem também a explosão emocional após o diagnóstico. O diagnóstico mexe com cada um de um jeito. Tem quem nega, tem quem se desespera, tem quem entra no modo resolvedor de problemas, que tem que resolver tudo, tem quem some. E essas diferenças não são uma falta de amor, são formas diferentes de lidar com algo que assusta. Além disso, temos também as expectativas invisíveis. Muitas cuidadoras me dizem: eu cuido porque sempre fui a mais responsável. Eu cuido porque se eu não fizer, ninguém mais cuida. Ou eu cuido porque sobrou para mim. Quantas vezes a gente já não ouviu de uma mulher que ela é a responsável pelo cuidado? Porque é a única mulher, porque não casou e assim por diante. Mas essas frases escondem um peso enorme, a expectativa invisível de que você precisa dar conta sozinho. Expectativa da pessoa, da família, da história que foi construída e assim por diante. Temos também quem cuida versus quem executa. Esse é um ponto que gera muito conflito, quando uma pessoa decide e a outra executa. Então, um irmão dá a opinião, o outro é que tem que executar aquele trabalho. A divisão não é justa e isso cria ressentimentos que vão sendo silenciados aí ao longo do tempo, mas que vão só crescendo. Então, por que que irmãos brigam tanto por um pai idoso? Porque o cuidado toca em coisas profundas. A história de cada filho com aquele pai ou com aquela mãe, os favoritismos ao longo da vida, as feridas antigas e a sensação de injustiça. A briga não é sobre o banho ali naquela hora, não é sobre o medicamento, não é sobre qual médico vai ser melhor, é sobre tudo que já vem antes. E aí, como então reorganizar o cuidado com mais equidade e menos sentimentos de culpa diante desse quadro? Bom, existe saída, não é mesmo? Essa saída não começa em dividir as tarefas igual por igual, né? Começa pela nomeação do problema. Então, o primeiro passo que eu poderia dizer seria falar sobre o peso de verdade, com números, horários, rotina, cansaço. Escrever às vezes vai funcionar, né? A família entende melhor quando consegue enxergar essa realidade, algo mais palpável. Outro ponto é dividir os papéis, mas não só as tarefas. Porque nem todo mundo realmente vai conseguir estar ali na casa, determinado horário, para dar o banho, dar os remédios na hora certa. Mas sempre vai ter aquele que pode levar na consulta, o outro que pode fazer as compras, alguém que pode organizar os documentos. Pessoas que estão ali também para ouvir e nem tanto para julgar. Isso faz uma diferença enorme. Cada um pode contribuir do jeito que é possível, mas não é só o jeito que eu acho possível. É preciso ouvir cada um, ouvir com intencionalidade, com
a intenção de tentar mudar realmente essa realidade. Porque quem está mais distante da ponta ali do cuidado, às vezes vai ter ótimas ideias, mas que nem sempre vão funcionar para aquela dinâmica. Um terceiro ponto é combinar antes para evitar ressentimentos depois. As famílias vão entrando em conflito quando ninguém combina nada e um espera que o outro tome atitude, resolva algo, mas tudo dessa forma vai virando improviso e o improviso vai pesando. Então, planejar, mesmo que minimamente, alivia muito. Um quarto passo seria aceitar que nem sempre vai ser justo, mas que pode ser possível. Então, nem sempre a divisão vai conseguir ser igual, nem sempre todos vão participar do mesmo nível. Por inúmeros motivos, mas pode ser possível para você, para o idoso e para a família. Aquele filho, por exemplo, que está mais distante, por qualquer motivo que seja, ele pode, por exemplo, pagar um cuidador para ajudar no final de semana, para o irmão que cuida ter um descanso, ajudar nessa organização, fazer compras por aplicativo, já que hoje em dia isso é mais fácil, e assim por diante. As famílias não precisam ser perfeitas, elas precisam ser possíveis. E quando cada um entende o seu papel, sua limitação e sua forma de amar, de demonstrar o cuidado, ele flui com muito menos dor e problemas. E se você vive isso com a sua família, comenta aqui embaixo o que pesa mais para você na divisão do cuidado. E compartilha com outras pessoas que também precisam ver isso. Até o próximo vídeo.